uma usina de saudade. Primeiro foi a Colônia Nova, depois a Conserva. Daí derrubaram a Colônia São Pedro e foram derrubando tudo. Acabaram com as colônias, destruíram o armazém, o cinema, a farmácia, até o Santão tiraram dali. Acabaram com a Maria Fumaça e arrancaram seus trilhos, arrasaram com a Jamaica. A chave no Santo Antônio Sapezeiro não existe mais. A Casa Grande, hoje, é bem menor do que as suas lembranças. O escritório, o campo de futebol, o causbe, a cocheira, até a chaminé derrubaram. A usina que moía cana, hoje esmaga a nossa saudade. O progresso destruiu a vida deste lugar. A ganância, mais uma vez, passou por cima da história. Derrubaram as casas, derreteram o aço dos trilhos, desligaram seus motores, arrancaram o guindastre, pararam as moendas, mutilaram suas paredes, calaram a sirene, emudeceram o apito, mas o que eles não sabem é que a usina ainda vive, a usina pulsa dentro de cada um. Por isso estamos aqui juntos, unidos, para comemorar 100 anos de vida, 100 anos de muito trabalho, mas de muita felicidade também. 100 anos de história, 100 anos de dedicação, famílias dignas, filhos exemplares. Quanta gente boa deste lugar. Fazenda São Pedro resistiu ao bombardeio dos homens sem coração, mas a usina está de pé. Ela vive e corre nas nossas veias. Mas hoje é um dia de festa e nós não vamos ficar tristes não. Vamos festejar os 100 anos de dias bem-aventurados que passamos por aqui. Aqui nasceram os filhos e os netos de famílias importantes. Aqui criaram raízes que deram frutos. Viva a usina! Viva a Fazenda São Pedro! Viva a negadinha da usina! 100 anos mais nós teremos para comemorar. Eles mataram a usina, mas a negadinha está de pé e bem viva. Eide Froner, com os pés fincados nesta terra. A gente só aprende a respeitar, a gostar, uma coisa que a gente conhece, né? Se a gente não conhecer, não vai respeitar, não vai, né? Isso é acho que se a pessoa conhecesse mais a história, né? Acho que ia aumentar um pouco mais o respeito, assim, né? O início dela foi no século XIX, né? A parte principal dela, que era a maior parte dela, foi vinda da França. Eles trouxeram até a ferrovia na Vila Americana, que antes pertencia até Santa Bárbara nessa época, até a usina por carro de bois. A usina antigamente, o transporte era feito por trem de ferro, né, pela antiga Maria Fumaça. Ela vinha de toda essa região nossa, de vários lugares, inclusive de municípios vizinhos, para que a moenda daqui transformasse tudo isso em açúcar. E depois, só muito depois, é que ela começou a produzir o álcool, até meados do ano de 1990, quando ela ficou economicamente inviável. E hoje ela tem um significado muito grande para a nossa cidade. Nós, inclusive, a consideramos como se fosse o Coliseu de Roma. Santa Bárbara tem o Coliseu, está cuidando e ela vai ficar para encher o coração dos barbarenses de muito orgulho. Em 2006 ela foi tombada, né? Assim, não só ela, mas todo o entorno dela, a casa do coronel que sobrou, até o próprio Flamboyant, né? Aquela Alameda Flamboyant não pode ser, ela é tombada, não pode mexer. Antigamente a usina era praticamente o berço da civilização nossa. Muitas colônias, muitas famílias que moravam aqui, produzindo, trabalhando na usina, formaram suas famílias, criaram seus filhos, que continuaram trabalhando aqui. Então a população de Santa Bárbara, praticamente metade ou mais, era composta dos moradores da usina aqui de Santa Bárbara. A gente já levantava cedo, ia lá, levava o cafezinho, né? Chegava lá para 7h30, tomava o café e continuava no trabalho. Torneando, fazendo as peças lá que precisava. E tinha meus irmãos também que trabalhavam lá. Tinha o mais velho, o Toninho Júlio, que ele morreu em 53. E
E depois, quando eu saí do exército, eu entrei lá trabalhar, bem dizendo no lugar dele. Porque o rapaz que trabalhava num torno mais antigo lá, foi trabalhar no torno dele, e eu entrei no torno que esse colega meu trabalhava. Depois, em 58, esse colega meu que trabalhava no torno do meu irmão, morreu assim meio de repente também. Aí passaram eu no torno dele. Eu fui com medo, né? Morreu meu irmão, morreu esse aí também. Mas fiquei lá até fechar a usina. De 54 até 95 fechou. Eles faziam a manutenção da usina inteira, né? E hoje ele vê a oficina lá, abandonada. Caindo. Onde era a carpintaria, que era encostada com a oficina, já caiu o teto. E de domingo tinha futebol. E minha sogra contava do tempo dela, né? Que já era mais difícil, porque ela já tinha mais filhos, né? Então, mas foi muito bom. Muito bom. E ela cortava cana. Eram pessoas... Ia cedo para canaviar cortar cana, pozinho. Minha sogra sofreu lá. Sofreu assim no trabalho, né? Porque trabalhava na roça, depois vinha para casa, tinha os filhos, né? Para mim, esse pedaço aqui que a gente está, da usina Santa Bárbara, Fazenda São Pedro, ela é muito cara. Porque, inclusive, minha mãe, meu pai, meus avós foram aqui lavradores da Fazenda Jamaica, que é agrupada aqui a esta terra. E a gente que conheceu isso, a vida, a pujança, a alegria, a força que tinha isso, e de repente a gente vê isso transformado nesse cemitério destruído, arrebentado, é muito triste. Terça e quinta, a gente saía mais cedo para ir treinar. Todo jogador saía mais cedo para ir treinar. Saía 4 horas para ir treinar. E domingo, jogar. Era jogo que fechava as casas e todo mundo pro campo assistia o futebol. É campeonato amador e tinha aqui os times da região. E todo domingo, ele, de manhãzinha, nós vamos até lá, para na frente, tem uma mangueira que ainda era do nosso tempo, e a gente ainda fica ali, né? Curtindo aquele lugar, né? Porque ficou marcado que ali foi a nossa casa. Eu nasci lá. Sabe, a gente formou praticamente uma nova família na usina, porque era todas pessoas boas, né? Todos lutando, né? Que era uma vida simples. A usina foi, assim, uma mãe para todo mundo, porque eles forneciam tudo, tinha o armazém, né? Que tinha alimentação, tinha a farmácia, que tinha os farmacêuticos que atendiam os casos mais graves. Mas foi uma vida muito boa, uma rotina de vida boa. Agora, aos domingos era o futebol, que todo domingo tinha algum jogo, né? Então, aí ia todo mundo assistir jogo. Esse encontro que faz da negadinha da usina surgiu por causa de um rapaz que, colega da gente, morou lá, trabalhou lá. Depois ele casou, veio morar na cidade e saiu da usina. Depois sempre falava para a mulher dele, da usina, então resolveu fazer esse encontro. Convidou todo o pessoal. E aí surgiu, fizeram a diretoria, aí começou todo ano a fazer. O Jarbas foi o que começou tudo. A gente começou naquela casa grande. Tem pessoas até hoje que vão nessas festas, choram de ver a exposição do quadro que a gente faz, que é baseado naquilo que viveu lá, né? E, nossa, tem muito... O pessoal ficou muito chegado, assim, muito sentido, né? Tem algum que nem na festa vai. Porque não, tem muitas saudades da usina, então não se sente bem, né? Chora, outros vai ver, tem uma menina que vai onde o pai dela trabalhava, ixi, ela... Então ficou, viu? Ficou muito marcado para todos. Tanto que o esforço da gente em continuar aquilo é muito grande,
A gente se encontra com o pessoal de lá, já todos também idosos, então fica às vezes no mercado, perdendo tempo, conversando, lembrando. É muito bom e por isso a gente quer manter esse grupo para não acabar essa união que tem. Santa Bárbara do Oeste, que saudades que me traz. Meus amigos da farmácia, da usina, professor Seuzinho Sais. Minha igreja, meu jardim, tirar fotos no Estrasdim.